E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Conforme o nosso combinado, segue aqui mais uma aula de dinâmica newtoniana. Estamos caminhando para o final dessas discussões a respeito de força e os temas abordados hoje serão três forças: a força elástica, a força de atrito e uma extra que eu decidi abordar porque era pertinente, a força centrípeta. Bem, vamos lá então, sem mais delongas. Então, nós começamos com algumas perguntas básicas para nós pensarmos sobre o assunto aqui. E a primeira delas é o que torna possível nós andarmos? Como que a gente consegue andar? A segunda é qual a relação entre o amortecedor e uma mola de caneta? E por fim, o que explica esse comportamento que vocês estão vendo ali abaixo? Esse aqui. Né? Como é possível que esse carro realize essa ação? O nosso objetivo hoje é discutir então um pouco a respeito dessas forças. Bom, a primeira delas é a força de atrito. Novamente, ela é uma força de contato, assim como a força normal, certo? E uma característica importante dela é que ela é uma força opositora. O que isso significa? Que ela é uma força que vai sempre reagir ao movimento. Então, se eu estou indo para a esquerda, se eu estou realizando uma força para a esquerda, essa força de atrito ela vai surgir respondendo para a direita, certo? Ela atua sempre no sentido contrário. E uma confusão que normalmente é gerada e induz as pessoas ao erro nessa discussão é que a força de atrito ela não depende da hora de contato, certo? Então, isso é importante quando nós pensamos em carros. Porque é uma pergunta que surge, por que que os carros de Fórmula 1 têm o pneu mais largo, etc., dependendo do movimento? O que muda? Ou por que que a gente não usa um pneu mais fino? Então, se o atrito não depende da área. Essa é uma questão interessante, porque de fato ele não depende da área de contato. E a gente vai ver por que já. Primeiro, vamos tentar entender o que é esse atrito aqui. Se eu pensar uma perspectiva macroscópica, certo? Olhando de forma superficial o que está acontecendo ali, todo material ele tem suas rugosidades, ele tem pequenas imperfeições. Quando essas pequenas imperfeições se encontram, elas basicamente meio que enroscam uma nas outras, dificultando o movimento. Então, uma situação aqui, se eu aproximo uma lupa da calça saia dessa moça, eu observo isso aqui, certo? Então, eu tenho essa consequência aqui, olha, essas imperfeições aqui, elas se encaixam umas nas outras, e isso faz com que os materiais, de certa forma, se enrosquem, certo? Olhando por essa lógica, basicamente, o que determina a intensidade do atrito é a intensidade de rugosidades, de imperfeições que uma superfície tem. Quanto mais lisa e perfeitinha ela for, menor vai ser o atrito, certo? Isso aqui traz um resultado interessante, porque, por exemplo, o atrito da minha mão sobre a mesa, ele é uma coisa. O atrito da minha mão sobre o caderno já tem um resultado diferente, certo? Por quê? Porque essas rugosidades, elas vão ter diferentes comportamentos dependendo do material, vão ter mais ou menos imperfeições. Bom, mas essa aqui é uma ideia macroscópica, certo? Ela não explica necessariamente o que causa de fato o atrito. Para isso, a gente vai ter que olhar um pouco mais a fundo, que é uma perspectiva microscópica.
certo? Nessa ideia microscópica aqui, o que eu tenho? Eu tenho um processo de repulsão de cargas atômicas. Então, se eu pegar aqui e olhar mais além, eu tenho essa reação aqui, certo? Eu tenho um comportamento molecular do meu corpo que determina esse atrito. Vamos dar uma olhada mais de perto para ver isso aí acontecendo. Vamos lá. Precisa trocar a apresentação aqui para a gente não se perder. Prontinho. Aqui, então, vocês podem ver como que fica o comportamento microscópico das partículas, supondo o atrito entre livros aqui, olha. Eu estou movendo esse livro e nada acontece. Mas quando eu aproximo esse material, olha o que vai acontecendo no processo de atrito. Essas moléculas elas vão transmitindo energia umas para as outras e vão causando um aumento de temperatura, certo? Há uma troca de energia entre as minhas moléculas e chega ao ponto de que, se eu insisto muito nesse processo, eu posso, inclusive, perder as moléculas do meu corpo, certo? Mas então, vejam aqui que é essa interação que vai me causar o atrito. Atentem-se a uma coisa importante, que por que o atrito ele não depende da área? Porque a área que nós vemos, ela não é literalmente a área de contato dos corpos. Nós temos então uma área que é a nossa impressão de contato, que é aquela área total, só que se eu for observar o que realmente está em contato, é uma parte muito pequena da área, porque em nível atômico, o que eu tenho é isso aqui, certo? Então, por isso que não faz sentido eu pensar numa dependência da área para o atrito, por causa desse fenômeno de interação aqui intermolecular, certo? Isso é fácil de ser percebido quando vocês esfregam as mãos. Se vocês fizerem esse gesto aqui, vocês vão ver que a mão de vocês vai ir aquecendo. Por quê? Porque o atrito torna possível essa agitação das moléculas. Uma outra forma de perceber isso é que quando eu tenho, por exemplo, a frenagem de um carro, para onde que vai a energia cinética desse corpo? Ela tem que ir para algum lugar. E especificamente, ela vai se reproduzindo na forma do quê? De som e de aumento de temperatura. Você vai ver que quando você tem a frenagem, quanto mais violentamente você freia, maior aumento de temperatura, né? Inclusive, experiência essa pode ser observada quando você breca de uma vez numa situação de acidente e tal, o cheiro de borracha queimada. Por que é essa queima de borracha? Essa queima de borracha é a energia cinética do carro se transformando em energia térmica, basicamente. Então, o que é importante para nós compreendermos é isso, que a força de atrito é uma força de contato que age
em sentido oposto ao movimento e tem relação com a interação eletromagnética das moléculas de um corpo. Bom, o que mais que nós temos a respeito do atrito? Eu posso dividir ele em dois tipos de força. O primeiro deles é o atrito estático. Qual que é o atrito estático? Ele é um atrito que a força que eu faço entre as duas superfícies, ela é grande o suficiente para evitar o movimento, certo? Então, o que acontece? Eu começo a empurrar uma coisa, ela não sai do lugar. Eu começo a empurrar uma coisa, ela não sai do lugar. Isso é a força de atrito estática agindo. O valor dela sempre é maior que do atrito cinético, certo? Então, a minha força de atrito estático, ela é sempre superior ao atrito cinético. E uma outra particularidade é que essa equação que vocês estão vendo aqui, ela calcula a força de atrito estático máxima. O que isso significa? A força de atrito estático, ela não é constante. Se eu faço uma força sobre a mesa, o atrito responde com essa mesma intensidade. Se eu aumento a força, ele também aumenta o atrito. E ele vai fazendo isso. Quanto mais forte eu empurro, mais o atrito estático vai aumentando. O que é essa equação aqui, então? Essa equação aqui é o limite do deslizamento, certo? Então, essa aqui é a força mínima que eu preciso fazer para conseguir fazer um corpo deslizar. Qualquer força menor que essa não tira ele do lugar, certo? Então, por isso que aqui é a força de atrito estático máxima, porque esse valor aqui, a força de atrito em si, vai mudando conforme a força que eu vou fazendo. Mas o limite dela é esse aqui. Tá, então tudo que sofre atrito estático está parado? Não. O atrito estático, na verdade, ele é fundamental para o nosso movimento. Por quê? Percebam que o termo que eu usei quando eu falei da força máxima de atrito estático ali, que quando você ultrapassa ela, o corpo desliza. Só que para nós conseguirmos controlar o movimento, nós não podemos estar deslizando. Então, o que torna possível o nosso movimento cotidiano é a força de atrito estática, certo? Quando eu piso no chão, o que acontece ali? O meu pé empurra a terra para trás e a terra empurra o meu pé para frente. Como que a terra consegue empurrar o meu pé para frente? Graças à força de atrito. Se esse atrito fosse cinético, quando eu empurrasse a terra para trás, o meu pé ia deslizar para trás também, certo? Então, a força de atrito estático, ela é responsável pelo nosso movimento, inclusive pelo movimento de veículos também. Um veículo que está andando normalmente, ele precisa estar sujeito à força de atrito estática, porque o que acontece? Eu tenho um pneu, certo? Esse pedaço do pneu empurrou o chão para trás, o que o chão faz? Fazer ele ir para frente e girar. Esse pedaço de pneu empurrou o chão para trás, ele vai para frente e gira. Em que situação que eu vou ter o atrito cinético, então? Quando esse carro derrapar. Porque daí eu perdi o atrito estático com o chão ali e, consequentemente, perdi o controle do movimento. Então, um carro derrapando implica que a força aplicada sobre os pneus superou essa força aqui, que é onde a gente chega no atrito cinético. Nesse caso, as interações elas ocorrem durante o movimento. Então, a força de atrito cinético ela é uma força opositora, que age no sentido contrário, e ela tenta fazer o quê? Ela tenta diminuir o movimento, certo? Então, por exemplo, quando você está derrapando, como que eu vou saber a distância que eu percorri derrapando? Pela força de atrito cinético.
certo? Essa força vai causar uma aceleração contrária que vai freando o meu veículo, o meu carro, quando eu estou em situação de derrapagem. Então, percebam, essa aqui é uma confusão que é comum de acontecer, e por isso eu chamo a atenção de vocês que o atrito estático e o atrito cinético, eles são coisas diferentes, mas não é porque você está em movimento que o atrito que você sofre é cinético. O atrito cinético, ele ocorre na situação de deslizamento, quando um corpo está, a mesma parte dele, certo? Está se movendo em contato constante com a superfície. Então, por exemplo, você arrastar um caderno sobre a mesa é um fenômeno de deslizamento. Já você girar essa pilha aqui sobre a minha mão não é um fenômeno de deslizamento. Isso aqui é atrito estático acontecendo, certo? Porque, olha, o atrito estático crava esse pedaço da pilha e faz ela ir para frente. E isso novamente vai acontecendo. Se fosse atrito cinético, a situação seria essa aqui, ó. Então, atrito estático agindo, atrito cinético agindo. Vamos pegar um exemplozinho aqui, bem tranquilo, para vocês verem isso, né? Vamos supor um Gol 2019, peguei o Gol porque é um carro bastante popular e conhecido, né? Qual que é a força máxima que pode ser exercida para que ele movimente sem se derrapar? Ok? Então, meu motor está exercendo uma força ali, ou o meu freio de exercer uma força sobre as rodas, por exemplo. Eu precisei frear de repente. Qual que é a força máxima que eu posso colocar nele para que ele não derrape? Claro, aqui eu estou considerando uma situação bem simplificada, né? Ignorando a rotação do pneu propriamente dita, ignorando o sistema de frenagem, a disco e tal, tá? Então é uma situação bastante simplificada para servir de exemplo. Mas no caso mais simples de todos, então, quais são as informações que eu tenho? Bom, para a primeira questão aqui, qual que é a força exercida para aqueles movimentos sem derrapar? Eu vou trabalhar aqui a minha força de atrito precisa ser estática. Então, tenho essa constante vezes a normal. Nesse caso aqui, vamos considerar que ele está em linha reta, está se movendo, então, numa estrada que não é inclinada, ou seja, ele não está numa rua central aqui de Vaiporã, ok? E vamos considerar também que a estrada está seca. Bom, o que eu preciso saber para resolver essa questão aqui? A primeira coisa é o coeficiente de atrito. O meu coeficiente de atrito, eu pesquisei ele, existe uma série de... Igual a série triboelétrica lá, que define eletrização, existe uma série para atritos. Então, que tipo de material, qual é o valor desse coeficiente, né? Isso é possível de ser medido experimentalmente. É só você pegar um material, colocar em cima de outro e ir fazendo uma inclinação de rampa, assim, certo? E no momento que o material começa a deslizar, você tem a força de atrito estático máxima. Como a força que está agindo ali é o peso, você calcula tranquilamente essa força. Bom, nesse caso aqui, eu não medi diretamente, eu peguei de uma tabela, para ser mais simples,
e eu tenho que o coeficiente de atrito entre os pneus de um carro em bom estado e o asfalto seco é de 0,9, certo? Outra informação que eu tenho aqui, quem é a minha força normal? Como o meu carro está numa superfície plana, movendo em linha reta, a minha força normal, nesse caso aqui, vai ter um valor equivalente ao peso do carro. Nossa, o meu G ficou horrível aqui, mas ele continua sendo aquele Gzinho da gravidade, tá bem? Resolvendo isso aqui, eu pesquisei no site da Volkswagen a massa desse veículo. Então, de acordo com o fabricante, ele tem 901 quilos vezes a minha gravidade. Eu usei aqui o 9,8. Resolvendo essa conta aqui, eu tenho um valor aproximado de 7.947 newtons. Olha aí. Então vejam que o desafio maior é eu compreender qual é o problema. Depois disso, o cálculo em si da força não é tão complicado. Aqui tem mais uma perguntinha e essa eu deixo para vocês tentarem responder depois, né? Que é qual que é a diferença entre a força de atrito caso esse carro derrape no asfalto seco e no asfalto molhado, tá? As únicas informações que eu vou facilitar aqui a vida de vocês é o coeficiente de atrito cinético para o asfalto seco é 0,8. Lembra que eu falei para vocês que o atrito cinético sempre é menor que o atrito estático? Olha aqui, olha. A força normal vai ser a mesma, mas perceba que o coeficiente de atrito ficou menor. E no caso do asfalto molhado, eu tenho um coeficiente de atrito de 0,75. Percebam que esse valor aqui, essa constante, ela não tem unidade de medida, tá? Porque a força aqui normal já é dada em newtons, a força vai ser dada em newtons e a força de atrito também vai ser dada em newtons. Então, eu não tenho uma, uma unidade de medida para constante de atrito, seja ele estático, seja ele cinético. Mas daí fica como atividade para vocês analisarem as forças sobre o veículo nessas duas situações aqui. Segunda força para a gente discutir hoje é a força elástica. Essa força aqui, ela age sobre qualquer corpo que possui elasticidade, ou seja, que pode ser esticado, né? Do que ela depende? Ela depende do material do corpo e do deslocamento realizado. Percebam que esse deslocamento, ele não é o tanto que a mola estica, mas o tanto que ela estica em relação ao ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Quando você solta a mola,
ela vai ficar de um determinado tamanho. Vamos supor que a mola tem 10 centímetros. Daí você esticou essa mola até ela ficar com 15 centímetros. Qual que foi o deslocamento? Foi 15? Não foi 15, porque a mola tem 10 centímetros normalmente, certo? Então, o deslocamento dela foi de 15 menos os 10, ou seja, ela andou 5 centímetros, ok? Aqui nós temos uma contribuição importante que é chamada lei de Hooke, e ela consegue determinar a força elástica para dilatações pequenas, né? Bastante cuidado com isso, por quê? Porque essa lei de Hooke, então, ela só vale quando eu tenho um fenômeno elástico, que eu chamo. O que é elástico? É aquele que eu solto e que ele volta, que é um deslocamento pequeno. Acima disso, eu tenho um comportamento que eu chamo de plástico. E nesse caso, a lei de Hooke não pode ser aplicada, porque daí o meu material para de responder a esse comportamento aqui. Agora, quem são esses caras? Bom, esse K aqui, ele é uma característica do material, certo? Ele tem a ver com a organização molecular do material. Por quê? Aqui a gente tem que pensar em uma questão de química, que são as forças intermoleculares. Existe um comportamento interessante entre as moléculas, que a força elétrica entre elas ali, o que acontece? Quando as moléculas vão se aproximando do corpo, quando elas se aproximam demais, essa força se torna repulsiva, ou seja, começa a empurrar elas. Quando elas se afastam demais, essa força se torna atrativa, começa a puxar elas. Então, esse fenômeno de interação intermolecular é que torna possível e explica a força elástica. Porque se eu afasto demais meus átomos, a força faz com que eles se aproximem. Se eu aproximo demais eles, a força faz com que eles se afastem. Então, a força elástica, normalmente, como a maior parte das forças mecânicas, ela, em última instância, ela tem um vínculo eletromagnético, que depende do comportamento molecular do meu corpo, certo? Então, o material que é feito, a forma de organização das moléculas, me diz qual vai ser essa constante elástica. Essa constante aqui, quanto maior ela for, mais duro é o meu material, certo? Então, se eu tenho uma constante elástica de 2.000 newtons, e uma constante 2.000 newtons por metro, e uma constante elástica de 500 newtons por metro, a mola que apresenta essa constante elástica de 500 newtons por metro precisa de uma força muito menor para ser apertada e para ser esticada do que a outra. Então, basicamente, eu tenho as molas e a dureza delas é representada por essa constante elástica aqui. E o x, como eu disse anteriormente, se trata do deslocamento em relação ao ponto de equilíbrio. Então, é o tanto que o meu corpo anda em relação ao tamanho original da minha mola aqui. Ok? Bom, aqui eu peguei um exemplo bem simplesinho para vocês verem a questão da força elástica, certo? Eu tenho uma situação aqui onde eu realizei a aplicação de uma força de 100 newtons e a constante elástica dessa mola é de 200 newton por metro. O que eu quero saber é qual que é o deslocamento que eu vou conseguir realizar na minha mola fazendo essa força. Bom, então vamos lá. É uma situação bastante simples. Vou trabalhar com um módulo aqui só. Vocês viram lá que tem um sinal negativo nessa equação? Aquele sinal negativo, ele representa o sentido da força, que também é uma força uma força contrária, que responde de maneira contrária ao movimento.
Isso significa que, se eu estou puxando a minha mola, a força elástica surge trazendo ela de volta. Por outro lado, se eu empurrar a minha mola, a força elástica surge mandando ela de volta. Então, a força elástica ela sempre vai responder no sentido contrário o que você está fazendo. Certo? Bom, nesse caso aqui, então, eu tenho uma força de 100 newtons e uma constante elástica de 200 newtons por metro. Deixa eu colocar a unidade de medida aqui para vocês não esquecerem. Vezes o meu deslocamento. Bom, essa equaçãozinha aqui, ela é bastante simples de ser resolvida, né? Como eu tenho duas ordens de grandeza dos dois lados, eu posso tirar. Fazendo a divisão, ou em termos matemáticos corretos, dividindo os dois lados da equação por 2, eu tenho isso aqui, ok? Que me dá, então, um x de 0,5 metros. Ou seja, para uma mola que tenha constante elástica de 200 newtons por metro, para eu conseguir dilatar essa mola meio metro, eu preciso de uma força de 100 newtons. Onde que eu uso isso normalmente? Às vezes quando eu quero produzir uma balança. Uma das formas de calibração de balanças é utilizando um equipamento de molas. Então eu calibro a minha mola ali com uma determinada força-peso, e daí, dependendo do peso da massa que eu coloco em cima da minha balança, essa mola vai ser esticada, puxando o ponteiro para o valor específico. Aquelas balanças antigas de ponteirão, se vocês lembrarem, ela tem um comportamento baseado em mola, né? Isso também influencia, por exemplo, a questão dos amortecedores de veículo ou da própria caneta de clique-clique ali. Você vai fazer o quê? A constante elástica da mola faz toda a diferença nesse processo, certo? E percebam, inclusive, aquela questão de cortar o amortecedor e etc., que o que você influencia? Quando você corta um amortecedor, você acaba influenciando, inclusive, na constante elástica ali, certo? Se eu corto um pedaço da minha mola, eu influencio até no valor dessa constante elástica aqui. Isso faz com que aquela mola que era feita para suportar um determinado peso passe a suportar um peso menor, certo? Porque ela vai mudar o seu comportamento. E aqui um complemento, como eu prometi para vocês, que é a força centrípeta. Por que um complemento? Porque ela não é uma força específica, certo? Ela não é uma força da natureza, ela é uma resultante. O que significa? Qualquer força pode ser centrípeta. Tá? O que faz com que uma força seja considerada centrípeta? Que ela aponte para o centro do movimento, de maneira perpendicular, certo? Então, essa é uma questão importante porque, mesmo no movimento circular uniforme, existe aceleração. Então, ao contrário do que a gente possa pensar,
O fato do movimento circular ser uniforme não significa que a velocidade dele está constante. Ué, como assim? A gente precisa lembrar que velocidade é um vetor. Então, além de módulo, que é o seu valor, ela também tem direção e tem sentido. Uma força, ela pode mudar a velocidade de duas maneiras. Ela pode mudar o seu módulo, que é o seu valor, e ela pode mudar a sua direção, certo? Quando a força está na mesma direção que a velocidade, não importa o sentido, para trás ou para frente, você muda o módulo dela, o valor. Já quando uma força está fazendo uma perpendicular com a velocidade, o que você muda é a direção dela, certo? Até aqui, acabei escrevendo aceleração, mas uma correção. O que muda é a direção da velocidade, tá bem? E não da aceleração. Vamos registrar isso aqui. Então, isso é interessante por quê? Porque qualquer corpo que estiver sujeito a uma força perpendicular, ele vai entrar no movimento circular, certo? Desde que essa força seja suficiente, evidentemente, para mudar a direção da sua velocidade, né? Então, se eu tenho movimento circular, existe força resultante, tá? Ah, e se o movimento for linear? Pode ou não existir força resultante. Na velocidade constante, a minha força resultante é zero. Isso é a mesma coisa que dizer que não existem forças de forma nenhuma. Podem existir forças, mas quando eu somo todas elas, o resultado final é nulo, certo? E no caso do movimento circular, tem que existir pelo menos uma força que apresente essa característica de ser perpendicular ao movimento, tá? Aqui então tem um exemplo, movimento da Lua em relação à Terra, e percebam que a minha força centrípeta ela tem uma relação com a velocidade e a distância do centro, certo? O que que isso significa? Primeiro, quanto mais próximo do centro eu estiver, maior a força que eu preciso fazer para esse corpo fazer o movimento circular. Por outro lado, quanto maior for minha velocidade, também maior é a força que eu preciso fazer para esse corpo realizar um movimento circular. Um exemplo clássico disso são as famosas curvas abertas, curvas fechadas. Por que é mais difícil você fazer uma curva fechada do que uma curva aberta? A curva fechada, ela tem um raio menor do que a curva aberta. Qual que é a consequência disso? Quando você entra nela com o veículo, para a mesma velocidade, a força necessária para permitir que você faça a curva é maior. Então é por isso que quanto mais fechada for uma curva, menor a velocidade com que você precisa entrar nela. Por quê? Porque se você entrar com a mesma velocidade na curva aberta e na curva fechada, não significa que você vai conseguir fazer as duas. Por quê? Porque a curva fechada exige uma força maior. Nesse caso aqui, quem vai ser a força? A força de atrito. Se a minha força de atrito não for capaz de se transformar em uma força centrípeta, ou seja, se eu não encontrar esse resultado aqui, a consequência vai ser que meu carro vai sair pela tangente, certo?
Então, a força centrípeta ela tem essa característica fundamental de permitir a existência de curvas por estar apontando para o centro, tá? Vejam que ela está sempre aqui numa direção perpendicular à da velocidade. Aqui a Lua está vindo para a direita, a força centrípeta está para baixo. Já aqui a Lua está vindo para baixo, a força centrípeta está para a esquerda. Sempre perpendicular, sempre apontando para o centro. Beleza? Aqui um exemplo de como que eu consigo descobrir qual que é a velocidade de rotação da Lua ao redor da Terra. Bom, a Lua ela gira ao redor da Terra e ela está a uma distância específica. Mas isso é uma questão importante, porque se ela girar com uma velocidade maior, ela vai embora. Se ela girar com uma velocidade menor que aquilo, ela cai, certo? Então, como que eu posso fazer uma estimativa da velocidade com que a Lua gira ao redor da Terra? Bom, para isso eu vou trabalhar com a força centrípeta. Se a Lua está girando, a minha força precisa ser centrípeta. Agora, qual que é a força que está agindo ali? Como eu falei para vocês, a força centrípeta é sempre uma resultante, ou seja, é uma força apontando para o centro. No caso desse sistema Terra-Lua, a força que age ali é a força gravitacional. Então, eu tenho essa situação aqui. Massa da Terra, massa da Lua. Olha aqui, a força gravitacional, bonitinho. Isso aqui vai ser igual. Como eu falei para vocês, a minha resultante centrípeta ela é influenciada pela velocidade e pela distância. Então, tem massa da Lua, velocidade da Lua ao quadrado, dividido pela distância. Bom, em primeiro momento isso aqui parece muito feio, mas a gente vê que várias coisas simplificam. Por exemplo, tem a massa da Lua dos dois lados da equação. Eu também tenho a distância dos dois lados da equação. Como resultado, sobra o quê? Que a minha velocidade G massa da Terra pelo raio da Terra é isso. Ok. Substituindo tudo isso aqui na minha equação, esses valores eu tenho todos eles, tá? A constante gravitacional, a massa da Terra. Eu arredondei esses valores, tá, pessoal, para facilitar o exemplo. Tiro a raiz de tudo isso. A minha velocidade, então, é de aproximadamente
1000 metros por segundo. Ok. Então, esse é o resultado que eu tenho. Percebam que, partindo do princípio que o movimento da Lua ao redor da Terra é circular, eu consigo descobrir a velocidade com que a Lua precisa se mover. Se ela se mover com uma velocidade superior a essa aqui, a força aplicada pela Terra não é capaz de segurar ela. Então, basicamente, eu vou desviar ela, mas ela vai embora. Que é o que acontece com meteoros, por exemplo, que passam mais longe da Terra e são desviados. Uma outra situação: se a Lua diminuísse de velocidade, essa força aqui também não ia ser centrípeta, ela ia vir, ia dar um puxão e ela ia fazer o quê? Cair, certo? Isso também é usado quando eu trato de velocidade de escape. Se eu quero descobrir qual que é a velocidade mínima que eu preciso arremessar alguma coisa para que ela entre em órbita em relação à Terra, eu parto dessa relação aqui, da força gravitacional e da força centrípeta, certo? Isso me dá a velocidade mínima que eu tenho que arremessar o corpo para eu conseguir descobrir como colocar ele para girar ao redor da Terra sem cair de novo. Beleza? Bom, pessoal, essas são as forças de hoje. Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só me procurar, tá? E até a próxima. Valeu!